Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Hare Krishna. Bhagavad Gita, conclusão, a perfeição da renúncia, capítulo 18, verso 43. Heroísmo, poder, determinação, destreza, coragem na batalha, generosidade e liderança são as qualidades naturais das atividades dos kshatriyas. Verso 44. A agricultura, a proteção às vacas e o comércio são atividades naturais dos Vaisyas. E os Sudras devem executar trabalho e serviço para os outros. Repetindo. Verso 43. Heroísmo, poder, determinação, destreza, coragem na batalha, generosidade e liderança são as qualidades naturais das atividades dos kshatriyas. Verso 44. A agricultura, a proteção às vacas e o comércio são as atividades naturais dos Vaisyas e os Sudras devem executar trabalho e serviço para os outros. Muito bom dia para todos. Namastê. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ó energia suprema, amor divina, ó Mahamantra, libertador do ser, desperta-me, eleva-me, envolve-me, protege-me. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om. Muito bem. Olha só, esse verso, ele está fazendo, né, no segundo verso, que é o verso 44, né? Deixa eu só ver aqui o 7:5. Então, nós devemos fazer até as 7:15, então temos 10 minutinhos aí, né, para contextualizar isso. O segundo verso é um verso mais simples. Ele está descrevendo ali quais são as funções pragmáticas para cada um desses membros do corpo social, né? Se vocês observarem, a descrição refere-se a um corpo. Toda metáfora utilizada e toda a construção pragmática da civilização védica é toda baseada em metáforas relacionadas com corpos. Tudo tem um corpo. Tudo é feito de maneira a induzir o ser a ter uma noção de pessoalidade. Por exemplo, brahmanas, cabeça, kshatras, os braços, vaixas, o estômago, shudras, as pernas. Tá? No mapa astral, né, quando nós estamos fazendo o mapa, a casa 1 é a cabeça, 2 a boca, a garganta, e por aí vai, a casa 12 os pés. Então, tudo tem um formato pessoal. Vastu Shastra, quando a gente vai fazer análise de uma casa, então você tem a cabeça da casa, você tem a parte da saída da casa, etc. Tudo é projetado de maneira subliminar para induzir o ser a ter uma ideia de pessoa. Tá? Por que isso? Bom, vai que isso faz sentido, já que o princípio original, o idealizador do projeto chamado universo, também é uma pessoa. Então, naturalmente, esse traço de DNA vai ser observado em todo o seu processo criativo. Nós estamos lidando com uma pessoa. Isso produz calma para nós, porque eu não sei se vocês já tiveram experiência de ter que falar com a operadora do seu celular, falar com o seu banco digital. Eu não sei se vocês já tiveram essas experiências frustrantes de você não ter uma pessoa com quem conversar do outro lado. Você tem um robô automático, uma música que não tem fim e que você está simplesmente abandonada ao léu
e você não tem ninguém com quem contar. Não sei se vocês já passaram por essa experiência infeliz da vida. Eu já passei por algumas dessas, e eu senti que não é bom não ter uma pessoa com quem conversar, não ter alguém com quem falar, né? Isso não é muito bom, é desgastante, é uma sensação de abandono e de frustração. Então, quando você tem uma ideia impessoal ou vazia do princípio idealizador, do criador, você não tem com quem conversar. Isso dá uma sensação de abandono e de frustração existencial, que tem um reflexo que irrita. Talvez seja por isso que muitas pessoas, né, acabam se irritando com a existência e acabam desistindo dela. Mas tudo é feito de forma pessoal. Então, aí está sendo mencionado o kshatriya. Kshatriya, ele representa os braços. Então, eles representam a classe dos administradores, aqueles que protegem os cidadãos, né, o rei, os soldados, enfim, aqueles que protegem o corpo. O braço protege o corpo, né? Se alguma coisa vem na sua direção, são os braços que vão proteger o coração, eventualmente a cabeça, etc. Então, o braço social, que são os administradores, do ponto de vista védico, a ideia é que os administradores eram pessoas piedosas. O rei, por exemplo, uma das injunções para o rei é que o rei não deveria comer se soubesse que haveria cidadãos no reino que estivessem em condições que não tivessem alimentos. Então, o rei deveria jejuar até que o problema da alimentação fosse resolvido. Após o problema da alimentação social ser resolvido, o rei, então, poderia voltar a comer. E não era só o rei, era toda a família real, a rainha, os príncipes, os parentes reais, todos jejuavam até que os cidadãos tivessem alimentos na mesa. Após os cidadãos serem alimentados, a família real, então, se alimentaria. E essa é a injunção védica. Os reis são protetores da sociedade. E eles são como os pais, né? E cuidariam dos filhos. Então, esse é o conceito védico para justamente, né, para a questão da ordem social. Agora, para finalizar aqui a nossa fala, eu gostaria de mencionar aqui o primeiro verso, olha só. Aí nós temos heroísmo, né, poder, determinação, destreza, tá? Coragem na batalha, generosidade e liderança são as qualidades naturais das atividades dos kshatriyas, que são os protetores da sociedade. Então, poder e heroísmo acompanhado de generosidade, entende? Então, o sistema védico, ele calibra o exercício de poder. O poder não é ruim. O poder é ruim nas mãos de pessoas ruins, nas mãos de pessoas impiedosas, nas mãos de pessoas cruéis. Aí é ruim. O poder não é ruim. O poder é bom nas mãos de pessoas benéficas, nas mãos de pessoas boas. Por exemplo, uma mãe amorosa e rica tem poder sobre os filhos. Mas o que ela faz com esse poder? Viabiliza a felicidade. Leva para passear no parque, leva para tomar sorvete, compra brinquedos, coloca numa escola segura, e isso é poder. Mas o poder, assim, nas mãos de uma pessoa amorosa e piedosa, é benéfico para aqueles que dependem dela. O poder só é ruim nas mãos de pessoas malévolas, impiedosas e insensíveis em relação aos demais. Isso significa o quê? Nas mãos de pessoas sem empatia, ou seja, desumanas. Então, nós precisamos nos humanizar para sermos capazes de humanizar a liderança, aqueles que administram e injetar, né, conhecimento divino aí, de tal maneira que, em algum momento, isso chegue até assim, aos líderes da sociedade. Então, essa é uma ideia. Agora, um detalhe interessante que esse verso nos chama a atenção é que, veja bem, eu já falei isso aqui algumas vezes, e eu acho que sempre vale a pena trazer de volta esse tema, porque nós, quando lemos essa escritura sagrada, pensamos, nossa, essa escritura foi falada há 5.000 anos, então é uma escritura antiga, para o passado, né? Então, tal. Agora, olha só, há 2.500 anos atrás, os europeus, eles tinham o que eles chamavam de coliseus, né? Que eram basicamente palcos de horrores, onde as pessoas iam para ver bestas comer seres humanos,
e para ver seres humanos se matarem ou lutarem até a morte entre si. E eles gostavam disso, eles sentiam prazer nisso. Imagina que um verso desse, se uma explicação dessa caberia para um povo primitivo, bárbaro e violento, como eram os romanos e até mesmo os gregos, né? A chamada democracia grega foi fundamentada na escravidão. Os gregos, apesar de terem ideias democráticas, toda a sociedade era baseada na escravidão. O próprio Platão foi escravo, ele ficou um ano preso e foi escravo, né? O filósofo Epíteto, que era muito conhecido na época, era um escravo. Então, toda a democracia grega era fundamentada na escravidão. A civilização védica nunca foi pautada na escravidão. Não há escravos na civilização védica. A civilização védica ela é baseada na monarquia democrática, com reis divinos. É por isso que era muito comum aparecer príncipes santos, homens santos em famílias reais. O Siddhartha Gautama, o Buda, por exemplo, nasceu numa família real. Vários Dattatreya e muitos outros, Vrishabhadeva, que são personalidades da cultura védica, nasceram em famílias reais, porque os reis eram piedosos e praticavam cultura védica e exerciam a influência sobre os cidadãos para que a cultura védica fosse e produza um ser humano de futuro. Essa orientação, heroísmo e generosidade, imagina você ensinar para povos bárbaros e ignorantes do passado conceitos de futuro, tal como generosidade. Então, a gente vê que esse conhecimento, de fato, ele foi plantado no passado, mas o destino dele é uma civilização de futuro. É para seres humanos de futuro. Não é para seres humanos do passado que nós conhecemos a nossa história. Nós olhamos para o passado da nossa história e olhamos para o nosso passado, nossos ancestrais, não é algo que nós gostaríamos de repetir na nossa história atual. Né? O processo da escravidão, onde está a generosidade dos administradores humanos com relação à escravidão dos negros? Onde está o heroísmo? Sabe, não é um passado que a gente observa com um ser humano de futuro. A cultura védica é projetada para seres humanos de futuro. Ela é projetada no passado, mas o destino dela é um ser humano de futuro. E agora nós temos alguma condição de apreciar esse conhecimento, de apreciar essa cultura. E a responsabilidade nossa, aqueles que entendem o valor dessa cultura, é disseminar essa cultura e propor essa cultura de evolução, de conhecimento espiritual para a sociedade, para que as pessoas possam assimilar esses valores védicos e aí sim, né, humanizar-se, tornarem-se seres humanos, civilizados e equilibrados. Os efeitos, caso a civilização védica ou a cultura védica se espalhasse, por exemplo, em todo o país, por exemplo, é que certamente você encontraria muitas cidades em que você não encontraria, por exemplo, bom, eu assim não estou fazendo nenhuma apologia ou a minha posição aqui não é atacar as pessoas ou as suas posições, mas sendo muito sincero a vocês, sabe, não haveria, por exemplo, açougues. Raramente você encontraria um açougue, porque numa sociedade de futuro, todos são incluídos no processo de paz e de justiça social, inclusive os animais. Então, os animais também seriam incluídos no processo de justiça social e não haveriam matadouros, por exemplo, numa civilização em que a cultura védica fosse devidamente apreciada e aplicada. Tá? Então, assim, haveria muito mais paz e justiça social. Esse é o propósito da cultura védica. Tá? Então, eu vou parar por aqui, tá bem? Com a contextualização de hoje, mas eu gostaria de aproveitar para agradecer, né, a nossa querida Devi, que nos conduziu tão maravilhosamente bem no caminho do sadhana. Gostaria também de agradecer a nossa querida Vanessa Dortas, que está sempre aí com a gente, trazendo essas gotinhas védicas.